Olá, tudo bem com vocês? Sou Flávio Souza, sou colunista da revista Olhar Econômico e hoje eu quero falar com vocês sobre essa relação do dólar e real, né? Essa queda do dólar frente ao real, que está chamando muito a atenção do mercado, né? Porque o governo, inclusive, tem trabalhado, né, nessa linha aí, mesmo que aí talvez voluntariamente, talvez o governo não quisesse necessariamente que houvesse essa valorização do real frente ao dólar ou desvalorização do dólar frente ao real, né, fazendo com que a moeda americana caísse, né, em relação ao real aí e automaticamente o real ficando valorizado. Bom, eu coloquei alguns pontos, né, para que a gente possa falar aqui brevemente para que vocês entendam cada vez de forma mais clara essa questão de política monetária, tá? E o mercado de câmbio no Brasil e no mundo. Primeiro, é importante que a gente entenda que a moeda, ela é uma mercadoria, tá? Entenda, olhe a moeda como uma mercadoria e o dólar como uma mercadoria. E quando você tem movimentos de oferta e demanda dessa moeda no mercado, automaticamente ela vai se valorizar ou desvalorizar. Qualquer moeda pode e deve ser olhada dessa maneira, tá? Você tem que olhar a moeda também, não só como um meio de troca, mas como uma divisa internacional. Bom, e o que aconteceu? Bom, nós temos uma demanda menor por dólares nesse momento, num cenário não só brasileiro, mas no cenário internacional também. Há uma demanda menor por dólares aí e, consequentemente, existe essa relação, né? Quanto mais pessoas querem comprar uma mercadoria, a tendência é que o preço dessa mercadoria suba. Claro que não é só isso que determina o preço dessa mercadoria, mas tem um forte impacto, tá? Quando você fala que a demanda por um bem está aumentando, então naturalmente aumenta o seu preço. A gente viu recentemente com os alimentos aqui no Brasil, tá? E ao contrário, se houver um movimento inverso, ou seja, uma diminuição da demanda por aquela mercadoria, o preço dela vai diminuir. Agora pense isso para o dólar. O dólar mercadoria. Se eu tenho uma demanda menor por dólares, automaticamente o preço do dólar tende a cair. Então, não é necessariamente pela política que o governo tem feito, tá? Para reduzir o preço do dólar no Brasil. O que aconteceu é que, se nós temos uma política monetária contracionista agora no Brasil, aonde você tem uma alta da taxa Selic, então tem uma relação íntima, tá, com a taxa Selic, porque na política monetária você vai fazer a política monetária usando os instrumentos de política monetária ali clássicos, né, que isso a gente pode estar falando em outro vídeo para vocês de forma mais detalhada, mas na política monetária eu quero regular o volume de moeda, tá? E eu posso também fazer isso por meio da taxa Selic, principalmente se eu estiver com o interesse de quê? De controlar a inflação ali no curto prazo, tá? Um controle de inflação no curto prazo, então eu vou trabalhar com a taxa Selic. Bom, se nós tivermos uma pressão inflacionária, nós naturalmente podemos, né, nós, bancos centrais aí, o Banco Central Brasileiro, por exemplo, ele pode aumentar a taxa Selic com essa finalidade, tá? Com a finalidade de segurar uma alta da inflação, uma alta de preços, tá? Então, uma coisa interessante no Brasil, né, nós estamos tendo uma alta de preço, então quer dizer que a economia está aquecida, nós temos até perspectiva de alta do produto interno bruto no Brasil, tá? E o governo ele teve que atuar, né? O Banco Central. Então, bom, é importante que eu realmente defenda o controle da inflação para que ela fique dentro da meta. Bom, já há o cenário, né, a percepção do mercado é que nós não iremos conseguir ter a inflação dentro da meta, até acima dessa meta. Então, precisamos conter. Alta da taxa Selic, então você está aumentando juros. Só que você não aumenta, quando você aumenta os juros básicos da economia, você aumenta também o interesse de investidores para investir em títulos que sejam remunerados com base nessa taxa. Se você está com a taxa de juros mais elevadas que o planeta inteiro, praticamente, que é como o Brasil, ainda temos uma taxa de juros alta, e quando você olha o cenário internacional, principalmente os Estados Unidos,
que recentemente o Fed, né, o Federal Reserve do Banco Central norte-americano, deu total... a mensagem que eles passaram para o mercado foi que não tem interesse agora, por exemplo, de ter alta de juros na economia norte-americana. Então, se você não tem uma alta de juros na economia americana, mesmo com uma possível alta de inflação por lá, bom, automaticamente há um desinteresse na moeda americana por parte dos investidores internacionais. E esses investidores internacionais, eles até assumem riscos em economias que as taxas de juros sejam elevadas. Então, bingo, você teve uma alta da taxa Selic para conter a inflação no Brasil, ok? Automaticamente você vai ter uma oferta maior de dólares na nossa economia, porque os investidores, então, vão até se desfazer de dólares para investir, por exemplo, em títulos públicos aqui que sejam remunerados para a Selic, para ganhar ali no curto prazo, tá? Não que eles vão necessariamente ficar mantendo esse tipo de investimento de médio a longo prazo. Então, o impacto é praticamente imediato. Você tem um aumento de oferta de dólares e não de demanda por dólares. Então, tem mais dinheiro, é como se eu tenho mais mercadoria para vender do que gente para comprar. Então, se eu tenho mais mercadoria para vender do que gente para comprar, automaticamente o preço vai cair. E olha que então, o combate à inflação no Brasil está fazendo com que, com aumento, por meio do aumento da taxa Selic, você faz com que os títulos públicos, por exemplo, tá? E tem outros investimentos também que chamam os olhos dos investidores, chamam a atenção dos investidores. Então, eles vão migrando para esses investimentos com a taxa de juros maior, tá? Então, isso faz com que nosso real se valorize frente ao dólar, não porque o real está forte, propriamente dito, tá? Isso tudo está acontecendo por conta desse movimento e há uma expectativa de alta, né? A ata do Copom já deixou claro que na próxima reunião prevista ali para agosto, nós teremos mais alta da taxa Selic. Então, automaticamente o movimento do mercado é o quê? O movimento do mercado é que o governo vai vir com mais aperto monetário aí, né? Uma política monetária mais contracionista, então eu quero contrair o crédito, contrair o consumo e desacelerar a economia para que você não tenha inflação. Agora tem que dosar cautelosamente, porque essa desaceleração da economia, ela tem um impacto na geração de emprego. Nós estamos conseguindo gerar emprego? Sim, mas estamos trazendo junto uma inflação alta para a realidade econômica atual. Então é importante que o governo ele vá trabalhando ali, dosando, mas nesse momento a preocupação principal é o controle da inflação. Só que esse controle da inflação tem que ser medido cautelosamente, porque a gente já tem um alto desemprego nesse cenário todo aí, então isso pode fazer com que haja um aumento do desemprego. Tá? É apenas uma possibilidade. Claro que o governo vai trabalhar, ou o Banco Central tem que trabalhar para evitar que isso aconteça. E a perspectiva de um produto interno bruto alto é porque, obviamente, a economia estava parada e continua até se movimentando, né? A economia brasileira até surpreendeu de continuar crescendo, mas é porque houve uma migração, né, da forma de consumo aí. Mas então, nós vamos ter mais arroxo fiscal e automaticamente, se eu vou ter mais arroxo fiscal, então a expectativa é que o dólar, inclusive, caia mais um pouco. Por quê? Porque quem estava investindo em dólares, por que eu vou investir em dólares se não há perspectiva de uma alta de juros nos Estados Unidos? E eu posso estar investindo aqui no Brasil, pelo menos no curto prazo, né, até o final desse ano aí. A gente pode estar investindo porque as taxas de juros aqui vai tender a aumentar, então eu vou ter ganhos financeiros. Então preste atenção. Isso está sendo muito bom para o mercado, para o investidor. Não significa que para a população como um todo, tá? Esse controle, esse encarecimento do dinheiro no Brasil, né, do dólar, ou melhor, o encarecimento do crédito no Brasil, isso vai ser bom para todos nós. Mas é nesse cenário que você tem que olhar aí. Bom, sem dúvida alguma, a perspectiva de queda do dólar deve acontecer. Engraçado, né? A gente fala, sem dúvida alguma, perspectiva. A nossa perspectiva é que haja uma manutenção do dólar em queda aí até o final do ano. Olha só para vocês verem o movimento que a gente está tendo aqui. Vejam bem, em 2020, em março de 2020, aqui ó,
Em março 2/3, para a gente pegar uma data de referência. Em março de 2020, o dólar já estava em alta por conta do quê? Da pandemia. Por quê? Todos os investidores foram atrás de quê? De dólares para a economia, onde você tem uma economia forte. Então houve uma demanda muito grande por dólar e o dólar foi se valorizando, dólar versus real. Então o dólar foi se valorizando em relação ao real, tá? Então houve uma demanda, uma procura. Em março, aqui quando a gente começou a enfrentar efetivamente a questão do vírus no Brasil, em março de 2020, tá? Olha como foi um salto rápido, né? Então, e atingimos um pico aqui, tá? De 5,86, né? Aqui alguma variaçãozinha, mas um pico ali em 11 de maio de 2020. E o dólar, depois ele, né? Aqui a gente já encontra um topo, né? A gente verifica no gráfico que depois, ó, você teve uma manutenção desse nível, tá? Desse nível aí, você teve uma manutenção desse nível de preço do dólar frente ao real. Já houve uma queda, e aí, o que a gente percebe? Aqui eu vou colocar para vocês, olha só, o nível de aproximadamente R$5 o dólar. Vou colocar aqui o mais... R$5 o dólar aqui. Veja que nessa linha pontilhada que eu formei agora, acima da azul, você percebe que havia um fundo, né? Ali você tinha uma resistência, tá? Você tinha um suporte, na verdade. Você tinha um suporte ali, tá? Você tinha um suporte em que havia uma linha psicológica ali que o dólar, ele não baixava abaixo dos 5. E agora, olha só o que a gente teve. Um rompimento dessa linha, tá? Rompimento dessa linha aí, abaixo dos R$5. Tá? Abaixo dos R$5. Esse movimento. Então, o que acontece? Quando você faz uma análise gráfica, tá? Você percebe que o dólar estava resistindo, tá? Para não passar, né, desse valor. Tinha aqui um suporte em relação aos R$5. E agora nós tivemos um rompimento. Quando ocorre um rompimento, então o sentimento é que nós teremos uma continuação dessa queda dos juros aí, ou melhor, essa queda do preço do dólar frente ao real no curto prazo. Bom, o que pode mudar esse cenário? Nós estamos cada vez mais próximos da corrida eleitoral, né? Ela já está acontecendo, tá? A volatilidade tende a aumentar em relação também a câmbio, a volatilidade no mercado, e nós podemos ter uma mudança, o que poderia segurar essa queda? Bom, principalmente hoje a questão da corrida eleitoral e fatos novos que vão surgindo, né? Por que acontece? Quanto mais o cenário eleitoral vai se tornando mais tenso, né? Em que hoje nós temos essa polarização, né? Está se falando tanto aí no cenário político, no cenário eleitoral. Quanto mais tenso ficar isso, quanto mais o governo ficar instável, como está hoje o governo, né? Bastante instável aí, com as últimas notícias que a gente tem visto aí em relação ao cenário político, isso faz com que o governo, o mercado tenha uma percepção de que haja um aumento de políticas populistas, e o discurso populista, ele não agrada o mercado, tá? E aí isso pode fazer com que o dólar volte a subir, porque se não agrada o mercado, o investidor, ele pode voltar para o dólar, aumentando a demanda para o dólar aí, né? E isso em função da questão eleitoral. Beleza, galera? Então, bom, no curto prazo, é isso que nós esperamos, uma tendência ainda de queda do dólar, tá muito aí dentro desse cenário de combate à inflação, que automaticamente juros mais altos, os investidores vão atrás da onde eles podem ganhar mais dinheiro, por que não investir em títulos públicos agora, por exemplo, ou sair de outros mercados e vir para o Brasil, porque é uma economia no mundo que está contrária ao resto do mundo. Ou seja, uma economia que você tem uma taxa de juros muito alta, então vamos para lá. Vale a pena correr esse risco agora. É isso que os investidores estão fazendo de leitura e, naturalmente, aumentando a procura por esses investimentos, diminui a demanda por dólares e também há uma enxurrada também maior de dólares entrando na economia, porque esses investidores acabam trazendo
dólares para a economia, aumentando a oferta com baixa demanda, então automaticamente o preço do dólar cai. Então, galera, espero você aqui em outros momentos aí na revista Olhar Econômico. Até mais, até breve, tchau, tchau.